Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas ao canal Chambra. Nós hoje vamos iniciar uma série de vídeos intitulados O Sol Nasce Sempre a Oriente, que tem como pano de fundo precisamente a crescente aproximação entre as visões, as linguagens e até mesmo os pensamentos das antigas filosofias orientais, nomeadamente o budismo, o taoísmo e até o hinduísmo, com os novos desenvolvimentos das ciências ocidentais, nomeadamente a mecânica quântica, a neuropsicologia e outras. O que tem acontecido é que o que as novas ciências ocidentais têm feito mais não é do que experimentar, confirmar e validar aquilo que as antigas filosofias orientais já sabiam há milhares e milhares de anos. E, portanto, é isso um bocado o que inspira o título desta série de vídeos. Em primeiro lugar, porque o Sol nasce, de facto, sempre a Oriente. E, em segundo lugar, porque nos temos apercebido, com cada vez maior acuidade, que, de facto, a luz primordial do conhecimento nos tem chegado das antigas filosofias orientais. E essa luz, a proveniência desse conhecimento, tem sido cada vez mais aceite aqui no Ocidente. Primeiro de uma maneira algo envergonhada e acabrunhada, e agora já de uma maneira perfeitamente assumida e descomplexada. Para contextualizarmos melhor as coisas, nós estávamos confortavelmente sentados em cima da mecânica de Newton e do determinismo de Descartes, e o mundo parecia-nos um lugar perfeitamente seguro e familiar. Não havia nada que nós não soubéssemos, não havia nada que nós não conhecêssemos e não havia nada que não pudéssemos prever. E, sentados em cima deste raciocínio lógico e destas ciências perfeitamente exatas, nós olhávamos com alguma desconfiança, aliás até com bastante desconfiança e um misto de ironia e sarcasmo para as filosofias orientais muito mais baseadas na emoção e no pensamento não racional, no pensamento intuitivo. Portanto, este era o mundo em que vivemos durante toda a Idade Média, durante o Renascimento e durante grande parte da época das luzes até o início do século XX. E foi precisamente no início do século XX que tudo isso começou a desabar. Mas o que é que aconteceu então no início do século XX para provocar esta tal ruptura tão grande de que eu acabei de falar? Ora bem, o que aconteceu foi o desenvolvimento normal e natural da tecnologia que se refletiu igualmente nos instrumentos de medição. E em consequência disso, por exemplo, o átomo, que até o século XIX sempre foi tido como indivisível, descobriu-se que afinal que tinha outros constituintes muito mais pequenos que ele. Mas a grande surpresa não foi ainda o átomo afinal ser divisível e ter outros constituintes dentro dele. A verdadeira surpresa foram as propriedades e as características intrínsecas a esses novos constituintes, essas novas partículas subatómicas, que tinham um comportamento perfeitamente errático e impossível de ser calculado ou previsto por qualquer método ou conhecimento da física clássica até ao momento. Portanto, o que os cientistas foram colocados foi aquilo que se pode chamar nada mais, nada menos do que um paradoxo, algo insolúvel que não fazia nenhum tipo de sentido e que aparentemente não tinha nenhuma explicação racional. Não havia pensamento, não havia lógica que pudesse ser aplicado ao comportamento daquelas novas partículas subatómicas que tinham sido descobertas, e os cientistas reuniam e faziam congressos, e algumas das mentes mais brilhantes do mundo debruçaram-se sobre esse assunto, e a única coisa que conseguiram foi gerar uma enorme perplexidade de uns para os outros em face dos resultados que a natureza lhes apresentava, e não conseguiam intuir nenhum tipo de solução para eles. Ora bem, precisamente os paradoxos sempre foram uma das maiores armas e uma das ferramentas mais utilizadas
nas tradições orientais. A escola Rinzai, por exemplo, uma das mais antigas da tradição Zen, sempre usou o paradoxo como a sua principal arma de transmissão de pensamentos. Na escola Rinzai, todos os pensamentos são transmitidos através de koans. E o que é que são os koans? Os koans são pequenos versículos com um conteúdo perfeitamente ilógico e irracional, cuja única intenção é fazer o estudante parar com o seu pensamento racional e fazê-lo saltar, transcender esse pensamento racional para outra realidade, para outra dimensão e ir à procura de um conhecimento intuitivo e emocional. Portanto, esses pequenos versículos que se tornaram celebríssimos na tradição Zen, os koans, são a única fonte de transmissão de ensinamentos na escola Rinzai há muitos e muitos séculos. E existem uma infinidade de koans, cada qual versando sobre um aspecto particular da filosofia Zen. E os estudantes passam por todos esses koans de uma forma gradativa, dos mais fáceis até aos mais complicados, até simplesmente resolvendo, não pela força da lógica e do pensamento, porque isso seria impossível, mas através da intuição e do pensamento intuitivo, resolver cada um deles e adquirir a verdadeira natureza de Buda. Apenas a título de exemplo, eu vou-vos deixar aqui 2 koans muito simples que um mestre perguntaria ao seu discípulo ainda numa fase muito precoce da sua aprendizagem. A determinado ponto, o mestre perguntaria, por exemplo, ao discípulo: nós conseguimos produzir um som ao bater as 2 mãos uma na outra. Mas qual é o som apenas de uma única mão? E em seguida perguntar-lhe-ia também: qual é a tua face original? Aquela que tu tinhas antes dos teus pais te conceberem? Claro que qualquer uma destas perguntas são charadas sem nenhum tipo de resposta possível pelo raciocínio lógico. Não há nenhum tipo de raciocínio que consiga produzir uma resposta adequada a estas perguntas. E é precisamente isso que elas pretendem, é parar o raciocínio lógico e fazer saltar o nosso pensamento para uma outra dimensão intuitiva onde a resposta está escondida bem dentro de nós. Aliás, este tipo de situação nós vivemos-la quase diariamente, sem quase nos apercebermos dela. É o caso, por exemplo, quando nos contam uma anedota. Se nos explicarem, digamos, a resolução de uma anedota do ponto de vista racional, ela não tem piada absolutamente nenhuma. Mas quando nós a conseguimos entender, não pelo pensamento lógico e racional, porque normalmente não é disso que tratam as anedotas, mas quando conseguimos dentro de nós dar aquele salto e entender o significado escondido da anedota, quando se dá dentro de nós essa centelha, essa explosão de entendimento, então nós compreendemos o seu sentido escondido e, portanto, temos a nossa recompensa, que é a explosão do riso e da gargalhada, por termos conseguido decifrar o significado escondido dentro daquela charada. Esse é exatamente o mesmo mecanismo que é utilizado nos koans. Claro que nos koans a recompensa não é exatamente a gargalhada e o riso. Ou melhor, em alguns casos até pode ser, porque alguns são perfeitamente hilariantes. Não estamos de todo livres, portanto, da gargalhada e do riso. Mas a verdadeira recompensa e aquilo que se pretende obter nos koans é precisamente iluminar o nosso cérebro e conseguirmos descobrir dentro de nós, a partir daquela charada, o verdadeiro significado e o entendimento escondido, o tesouro escondido que cada uma dessas charadas, cada uma dessas perguntas, cada uma dessas koans contém dentro de si. Mas agora que já entendemos o poder dos paradoxos e da perplexidade na transmissão de conhecimentos nas mais antigas tradições orientais, vamos de novo voltar ao início do século XX e a todos os dilemas que se apresentavam então aos cientistas daquela altura.
Um dos principais dilemas que se apresentou imediatamente à comunidade científica foi a natureza da luz. Era por todo reconhecido e era unânime na comunidade científica que a luz, a radiação eletromagnética, tinha que ser uma onda, porque ela apresentava todas as características de uma onda. Se colocarmos dois pontos de luz no mesmo espaço, nós vemos que, à medida que os dois pontos de luz interferem, nós vemos que a luz resultante não é uma simples soma aritmética das duas luzes tomadas isoladamente. Nós vamos ter pontos em que a intensidade aumenta, vamos ter alguns pontos onde a intensidade diminui e vamos inclusivamente ter algumas zonas de sombra. Nós podemos ver o mesmo fenómeno, por exemplo, se atirarmos duas pedras, não muito longe uma da outra, num lago tranquilo. Portanto, o que acontece é que quando duas ondas interferem uma com a outra, no local em que coincidem, por exemplo, duas cristas, nós vamos ter uma intensidade maior. Mas no local onde coincide uma crista e uma depressão, nós vamos ter uma intensidade menor. E, portanto, não havia dúvidas nenhumas para a comunidade científica que a luz, a radiação eletromagnética, tinha forçosamente que ser uma onda, porque apresentava todas as características inerentes às ondas. No entanto, o que se veio a verificar é que, se incidirmos uma luz ultravioleta, por exemplo, sobre uma placa metálica, nós vemos que, quando a luz incide sobre essa placa, ela vai expulsar alguns eletrões dessa placa, o que é logo à partida uma coisa incompreensível, porque a partir do momento em que, ao incidir a luz sobre a placa metálica, ela expulsa alguns eletrões, isso exibe uma característica que não pode ser de uma onda, mas de uma partícula, porque para expulsar uns eletrões que estavam na placa metálica, isso só seria possível se houvesse algumas partículas que, ao colidirem nessa placa, provocassem a expulsão desses eletrões. Portanto, a questão que se colocou aos cientistas nessa altura é: como é que algo que era claramente uma onda e exibia todas as características de uma onda podia simultaneamente portar-se como uma partícula? Este fenómeno, conhecido como o efeito fotoelétrico, era um total absurdo e não havia maneira nenhuma de poder ser entendida à luz da mente racional, e menos ainda encontrava qualquer alicerce nos fundamentos da física clássica e conhecida até aquela altura e durante os últimos séculos. Uma partícula era, por definição, um pequeno volume no espaço, enquanto uma onda era algo que se estendia por uma grande extensão do espaço. Portanto, não havia possibilidades nenhumas, à luz dos conhecimentos da época, de algo poder ser simultaneamente uma onda e uma partícula. Isto era algo tão absurdo como dizer que alguém era simultaneamente alto e baixo, ou que alguém era simultaneamente magro e gordo, ou que alguém era simultaneamente rico e pobre. Portanto, a primeira afirmação devia imediatamente excluir a segunda, sem necessidade de mais nenhum outro argumento. Eram irreconciliáveis. E, no entanto, o que a natureza e as experiências mostravam à sociedade é que as duas tinham que coincidir, porque, em situações diferentes, a luz e a radiação eletromagnética se portavam de uma maneira como uma onda perfeita e, no momento seguinte, se portavam como uma partícula perfeita. Portanto, isto era um paradoxo que os deixava tão perplexos e tão espantados e indefesos e impotentes para conseguirem qualquer tipo de resolução mental para este fenómeno, ao nível do mais intricado koan que algum mestre zen pudesse apresentar ao seu discípulo. E foi precisamente quando algumas das mentes mais extraordinárias do mundo se começaram a debruçar sobre este fenómeno e foram postos perante este perfeito paradoxo e se deixaram imbuir da perplexidade
e do perfeito absurdo que isto correspondia para toda a sua lógica, todo o seu conhecimento e todo o seu pensamento racional, que eles conseguiram transcender esse pensamento racional e foram beber a algures dentro de si uma solução intuitiva, não lógica e não racional, e foram conseguir descobrir a verdade que, muito improvável que fosse, se veio a revelar, de facto, ser a verdadeira. Assim sendo, logo no início do século XX, em 1900, foi Max Planck que descobriu que um corpo, ao ser aquecido, não emite energia continuamente, mas emite energia na forma de pequenos pacotes de energia que ele denominou como quântons. E, alguns anos mais tarde, em 1905, Albert Einstein transpôs essa descoberta para a luz e para a radiação eletromagnética em geral e chamou-lhes quanta da luz, sendo que quanta é precisamente o plural de quantum. Mais ainda, Albert Einstein postulou que os quanta são o aspecto fundamental de toda a natureza. E foi precisamente esta designação, a designação dos quanta, que deram origem e nome à teoria quântica, que é atualmente a base mais próxima e mais verdadeira da realidade que nós conhecemos. E, portanto, apenas neste pequeno vídeo, nós seguimos o trajeto original que levou desde os Quan aos Quanta, que são o limiar, a porta de entrada, a causa primeira e fundamental que originou a necessidade de um estudo posterior que levaria à teoria quântica. Teoria essa que, como se viria a demonstrar mais tarde, nada tem de lógico e pode apenas ser compreendida através de um pensamento intuitivo e não racional. Mas isso são questões para abordarmos em vídeos posteriores. E agora, antes de me despedir, gostava de vos deixar apenas uma última questão. Vocês já sabem qual é a vossa face original? Aquela que tinham antes dos vossos pais vos conceberem? Um dia bom para todos e até ao próximo vídeo do canal Chambra.